Vamos então dar sequência da leitura do livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, pelo espírito de Eça de Queiroz, psicografia de Wanda Canuti. Agora que Getúlio vai começar a ver a realidade dele. Vamos lá. Visita esclarecedora. Getúlio, cuja personalidade começava a ser readquirida, embora ainda tempo levasse a tomar a plenitude das lembranças, com toda a sua vida lhe descortinada à frente, voltou ao leito. O repouso deveria ser feito, os medicamentos ministrados, como também os passes para o fortalecimento espiritual e mental. Tudo é realizado de forma lenta. Nessas oportunidades, o sofrimento havia sido intenso, os débitos foram grandes. Após o desenlace do corpo, permaneceu muito tempo confuso, inconsciente e em grande sofrimento. Sentia-se perdido. Nessas circunstâncias, o tratamento espiritual, embora dedicado e constante, tem que ser bem dosado para não trazer nenhum choque prejudicial ao espírito convalescente. Por isso, o nosso irmão recebia o carinho, as prescrições medicamentosas, os passes direcionados ao perispírito e à mente. E o progresso se efetuava, porém lento. Era regulado para que esse refazimento fosse salutar e não prejudicial pelas lembranças, todas voltadas de chofre, causando um desequilíbrio difícil de ser sanado. Dessa forma, ele se encontrava bem melhor. Conseguia sair do leito, fazia pequenas caminhadas, chegava até o pequeno jardim mais próximos às instalações da enfermaria. Entretanto, logo mais teria possibilidade de descortinar um grande e belo parque, arborizado e florido, disponível para aqueles que suportavam caminhadas mais longas. Despenderia algumas horas passeando, encontrando companheiros das mesmas condições, revigorando o espírito com fluidos benéficos auridos da natureza espiritual, composta de elementos que lhe proporcionariam aquele hálito de energias salutares ao seu restabelecimento e bem-estar, cada vez maiores. A consciência deveria retornar-lhe. Fariam tudo para isso, e seria o complemento do que já lhe havia sido dispensado. Porém, aguardariam ainda um pouco, até que tivesse condições. O progresso se realizava, auxiliado então, mais de perto, por irmão Fulgêncio, que a cada dia fazia entrever alguns relances do seu passado. Ainda era como se estivesse se recuperando de enfermidade prolongada, e nada sabia, nada se recordava dos fatos finais que lhe propiciaram o retorno ao mundo espiritual. Naquela manhã, irmão Fulgêncio se aproximou, levando-lhe uma notícia. Hoje, querido irmão, vamos ao pequeno jardim. Há uma surpresa que o aguarda. Outro dia reclamou que nenhum familiar o havia visitado, e hoje temos um seu familiar muito querido aqui, em visita. Ela o aguarda no jardim. Vamos até lá. Penso que deveria arrumar-se bem, para que a visita o veja bem. Caminhando, não vagaroso como o fazia, chegaram ao jardim e vê uma senhora sentada de costas, reconhecendo-a. Parece-me a Darcy? Sim, vamos até lá. Muito surpreso com aquela presença, chegou-se até ela, que ao vê-lo levanta-se e o abraça fortemente. Há tempos a esperava. Estou muito feliz, minha recuperação agora se fará muito mais rapidamente. Hoje, querido, vim visitá-lo para que compreenda uma situação. O que houve? A que situação se refere? Antes de lhe responder, diga-me como me vê. Está feliz com a minha visita? Era o que eu mais esperava, poder abraçá-la novamente como o fiz. Por que não veio antes? Não me era permitido, mas hoje chegou o dia de você saber o que aconteceu. Por fim, por isso vim. O que aconteceu? De que está falando? Primeiro quero saber como me vê, como se sente, que não me respondeu. Sinto-me feliz com a sua presença, vejo-a mais bonita ainda. Agora diga-me o que houve. Há tempos, querido, fiquei só. Você me abandonou. Eu nunca abandonei. Você deixou a terra, partiu. Eu fiquei só e triste. O que quer dizer com isso? Ouça-me para poder compreender bem.
Você me deixou, deixou os nossos filhos, deixou seu posto, deixou a terra. Ou seja, meus amigos, ele não tinha consciência que morreu. Isso é muito comum. Mesmo sendo uma morte violenta como a que ele teve, ele não teve essa noção. Continuando. Você quer dizer que eu morri? Se é com essa palavra que irá entender, que a utilize. Mas responda-me, você se sente morto? Não, Darcy, sinto-me vivo, muito vivo. Por isso não entendo. Eu vou continuar e você entenderá. Algum tempo depois, você nos deixou, eu também parti da terra, e aqui estou. Se é preciso dizer que morri, para que você entenda, eu direi. Mas como você, sinto-me viva, muito viva e feliz por encontrá-lo hoje. Estamos ambos vivos. Não sente alegria por rever-me, meu companheiro de tantos momentos felizes? Por tudo o que entendi, está me dizendo que não estamos mais na terra? Sim, meu querido, deixamos o nosso corpo e vivemos em espírito. Continuamos vivos e viver no mundo espiritual não é maravilhoso? Em sua companhia tudo é maravilhoso. Sinto-me bem, não importa se somos só espíritos. Estou feliz de nos encontrarmos, mesmo que não mais estejamos na Terra. Sinto-me vivo, vejo-a viva, estamos juntos, isso é que é importante. Sim, meu querido, você vai poder estar comigo. Virei visitá-lo sempre, porque gravitamos no mesmo plano. Você foi minha companheira dedicada, compreensiva, sempre me fez feliz. Pois então, essa felicidade pode ser retomada, talvez, quando estiver completamente refeito. Deus é quem rege os nossos destinos e, quem sabe, ainda estaremos juntos. Por ora, deve pensar apenas na sua recuperação total. Há tempos queria vê-lo, mas não tinha permissão para visitá-lo, até que hoje me foi possível. Era o momento de lhe fazer esta revelação. Não sei o que dizer, Darcy. Ainda não tenho a totalidade da minha consciência, mas sei que eu era presidente. Como está o meu amado país neste momento? Porque eu voltei tão inesperadamente? Eu não me lembro de que estivesse enfermo. Tudo lhe será esclarecido no momento certo. Cada coisa tem sua hora. Hoje foi um dia muito importante para você e para mim também. Pois, além desse encontro, depois de tantos anos afastados, você passa a ter consciência de não estar mais naquele mundo tão atribulado, de tantos problemas. Só isso deve deixá-lo feliz. Preciso pensar bastante. Quando estiver totalmente reequilibrado, procurarei ter toda a minha existência de lá. Quero, mentalmente, rever recantos que me foram tão felizes e tranquilos. Quero trazer tantas coisas para a minha vida de agora. Não pense em nada disso. Pense apenas em se restabelecer, em ser feliz com o atendimento que lhe estão dispensando. Pense no amor com que todos aqui o tratam e que hoje teve a felicidade e a permissão de Deus para nos reencontrarmos. Nesse momento, o irmão Fulgêncio, que tinha se mantido um tanto à distância, mas observando, achou que era tempo de Getúlio se recolher. Já havia tido emoções suficientes para o dia e se aproximou. Irmã Darcy, quero lhe agradecer por ter cumprido muito bem tudo o que combinamos. Penso que agora já é hora de se retirar. Getúlio necessita voltar ao leito, passar algumas horas de repouso para serenar a mente e o coração. Sim, irmão, quero beijar-lhe as mãos por este momento extraordinário que me proporcionou. Não me agradeça, agimos de conformidade com as ordens de nosso mentor maior. E ele determinou que hoje seria esse dia, tanto para a irmã, que muito nos ajudou, como para Getúlio, que agora terá condições de partir para uma reconstituição plena de suas faculdades. Devo ir então, querido, mas sempre que me for permitido, estarei aqui para vê-lo e ainda teremos a oportunidade de conversar bastante. Fique tranquilo para o seu próprio bem. Lembre-se de que sabia orar. Tem feito isso? Sabe que não, Darcy. Não tenho me lembrado de orações, mas deve fazê-lo. Se não se lembrar, peça ajuda ao nosso irmão. A irmã sabe, não é preciso que saibamos orar, explicou o irmão Fulgêncio. Não é preciso nos lembrarmos das palavras decoradas para dirigirmos a Deus. Basta que os façamos com o coração, com muito amor, dizendo aquilo que encontramos em nós próprios. E o nosso apelo chegará mais facilmente ainda até Ele. Sim, irmão, graças a tudo que recebi, sei disso, mas precisava falar assim com Getúlio para que houvesse um começo. Entendo e agradecemos muito. Agora vamos entrar
e que a sua volta seja amparada por Deus, que vê e auxilia todos os nossos passos. A partir daquele momento, muitas mudanças ocorreriam na vida do nosso irmão. Suas convicções, suas esperanças, a sua indefinição mental começaria a modificar-se. Não entendia como aquela situação pôde ter ocorrido. Não tinha lembrança de nada, mas e a presença de Darcy teria sido uma ilusão para os meus sentidos? Não pode ser. Falava com ela, abraçavam-se, conversavam. Ela o fizera com a mesma serenidade e doçura que anteriormente, nos tratando com compreensão, vontade de ajudá-lo. Ela nunca o enganaria. O irmão Fulgêncio lá estivera e tinha falado com ela. Então era verdade. Só em seu leito imaginou tudo novamente, desde o momento em que dele saíra a convite do irmão Fulgêncio até sua volta. Estava muito claro e retinha em si todas as palavras que haviam sido trocadas. A verdade era comprovada por aquele hospital estranho, quando nenhuma visita recebera, nem mesmo sabia em que local estava situado. Era verdade, já deixara a terra, deixara o seu posto, deixara o seu país amado, deixara os seus familiares e todos que o rodeavam sempre o quiseram auxiliá-lo. Porém ali, agora se encontrava, deixara também tantos problemas insolúveis, tantas situações complicadas, tantos descontentamentos pela impotência de tomar atitudes. Ah, quanto sofrera, quantos desejos de realizações tivera e quão pouco fizera. Uma enfermeira aproximou do leito, trazendo um medicamento que o desviou de tantas reflexões, e logo mais ele dormiu profundamente. Lembrando mais ao mesmo, meus amigos, nos planos espirituais há medicamentos, certo? Há todo um atendimento hospitalar muito semelhante ao que temos aqui na vida física. Quando Getúlio acordou, depois de muitas horas de repouso, alguns auxiliares estavam à sua volta, como também o irmão Fulgêncio, que lhe perguntou: Como se sente hoje? É muito difícil responder. Tantas lembranças, a conscientização do que me foi revelado, a visita da minha querida Darcy, tudo está muito vivo em minha mente e esteve também durante meu sono. Sonhei muito, revi muitas situações, revi pessoas. Foi muito bom. Agora irá se recordando aos poucos do que vivenciou na Terra. Gostaria de se levantar para um passeio? O dia está lindo. Se quiser caminhar, eu o acompanharei. Quando se sentir cansado, nos sentaremos para conversar. Tentarei. A sua solicitude é muito grande e eu não poderei negar. Assim, desfrutarei de sua companhia, que me faz muito bem-estar. Tentarei. Levante-se devagar e começamos a caminhar lentamente, deixando, pela primeira vez, o pequeno jardim próximo à enfermaria, o solário, onde os pacientes podem, sem muito desgaste, se refazer, se aquecer com as energias do sol. Naquele dia, poderia caminhar um pouco mais. Deixaram a enfermaria, passando por uma outra saída, e descortinaram. Logo mais adiante, um outro jardim, maior, mais arborizado, aquele mesmo que continuava mais além, num grande parque. Andaram um pouco, logo pararam sob uma árvore para descansar, sentando-se em banco. Agora poderemos conversar. Sei que tem muitas perguntas a fazer, principalmente em relação à visita que recebeu ontem. Não é verdade? Vejo que não é necessário externarmos as palavras, nossos desejos, pois vê o nosso íntimo e sabe o que queremos. Não é assim? Sim, temos essa possibilidade aqui, e logo também a terá. Sem o corpo carnal, muitas possibilidades se abrem ao espírito. Não precisamos mais dos órgãos sensoriais, os que temos na Terra, para percebermos o que está ao nosso redor. Todo o nosso ser espiritual se porta como um radar, a captar com muito mais intensidade, amplitude e precisão, o que lá ainda só percebemos através dos órgãos dos sentidos. Compreende? Eu estou procurando entender. Contudo, não era sobre isso que queria falar, não é mesmo? Tem razão, mas todas as explicações que me esclarecem são importantes e ajudarão a me elucidar nesta minha nova vida. Diga, irmão, o que deseja saber? Quero lhe contar o que ocorreu ontem, quando voltei ao leito. De início, eu duvidei de tudo, pensando haver sido uma alucinação dos meus sentidos. Mas depois, procurando analisar melhor, cheguei à conclusão de que é verdade. Encontro-me no mundo espiritual e estou em recuperação.
não de enfermidade terrena, mas de passo por um período de adaptação a esta nova vida que terei agora. Vejo que a sua mente já tem capacidade de um raciocínio lógico, e isso nos deixa muito felizes. Onde, onde está Darcy, irmão? Se nós dois já deixamos a Terra, por que não podemos estar juntos? Onde ela está? Há muitas verdades que você aos poucos compreenderá. No grande espaço sideral, há muitos locais como este, de atendimento a irmãos desencarnados, cada um elevado a um deles, de acordo com muitas situações que agora seria difícil de explicar. Mas é permitido, quando há necessidade, que um saia em visita a outro. Quer dizer que eu também poderia sair daqui e visitar outros locais? Sim, mas não ainda. Para isso é necessário um reequilíbrio perfeito de todas as faculdades espirituais, plena consciência de sua condição, e que seja, após isso, merecedor, através de atos de amor que praticar em favor dos menos aquinhoados, em favor dos irmãos infelizes, entendeu? Isso quer dizer que Darcy já é merecedora? Não só isso, como também a sua visita de ontem teve duas finalidades: o reencontro e dele o propósito maior, que foi a compreensão da sua situação atual, sem que muitas explicações precisassem ser dadas, sem que o irmão ficasse chocado, porque estava amparado por um ente tão querido, ambos do mesmo plano. Isso lhe trouxe fácil compreensão. Não foi assim? A alegria de vê-la foi tanta que, ao me dizer que havíamos deixado a terra, nada significou para mim. Estávamos anos ali. Eu sentia-me vivo. Aceitei plenamente, embora depois achasse que havia sido uma ilusão. Isso prova que a nossa vida na Terra, onde sofremos, lutamos e somos felizes também, é semelhante à nossa. A morte não é o fim, mas apenas uma transformação. Passamos de um plano a outro, muito melhor, mais amplo em possibilidades, mais aberto aos nossos olhos. A morte, quando em vida praticamos boas ações, quando vivemos pautados pelos princípios ensinados por Jesus, é uma bênção para o espírito, que se liberta do jugo de tantas aflições. Mas para que desfrutemos dessas delícias espirituais, temos que ser merecedores. Compreende-me? Sim, compreendo muitas coisas agora. Sei que o sofrimento na Terra é grande e nem sempre saberemos enfrentá-lo de forma proveitosa ao espírito. Sei também que carregamos conosco muitas imperfeições que nos fazem cometer erros e por isso tememos a morte. Quando se teme a morte, razões há. Se temos consciência de que a vida continua, mas não a vivemos corretamente, sabemos que não merecemos um bom lugar no mundo espiritual. Se não temos crença, se somos apegados a regalias terrestres, vivendo de forma egoísta, visando apenas os nossos próprios interesses, desfrutando de conforto conseguido à custa de sofrimentos dos outros, temos receio da morte, não pelo que possa nos ocorrer depois, mas sim por deixarmos o que construímos em bens materiais, pois a morte para tais pessoas significa o fim de tudo, o nada. Sempre fui crente em Deus. Sempre pratiquei minha religião, da forma como entendi, é certo. Mas a crença em Deus e na continuidade da vida, eu as tinha, só que não como a encontro aqui. Logo mais, quando estiver em condições, levá-lo-ei a visitar toda a nossa colônia, todos os nossos departamentos, e tenho a certeza que irá surpreender com o que verá. Como assim, irmão? Surpreender-se-á com tudo o que possuímos aqui. Quando visitar o departamento preparatório para reencarnações na Terra, há muitas surpresas. Aguarde e verá. E quando me será permitido? Ainda demorará algum tempo. Agora devemos retornar com tudo. Todos os dias poderá sair um pouco. Quando puder, eu o acompanharei. E a cada dia estenderemos um pouco mais a caminhada, até chegarmos ao grande parque. Se não puder, algum outro irmão o fará, até que possa realizá-lo sozinho. Mais um capítulo, meu amigo. Muito interessante, muito cheio de informações que podemos captar, entender do que se passa nos planos espirituais. Eu espero que vocês estejam gostando dessa história, desse caso, porque não é uma realidade, não é uma invenção, para que possamos aprender cada vez mais, tornar tudo isso muito próprio de todos nós. Por hoje ficamos aqui, aguardo a todos na sequência da nossa leitura. Abraços!